O vício em vídeos mais 18 é algo que afeta a vida de muita gente. E muitas pessoas tentam largar esse vício, mas elas se sentem frustradas, porque passam muito tempo tentando e tentando, às vezes até conseguem por os dias, mas quando vê, já estão novamente no mesmo vício e no mesmo fundo do poço. Bom, primeiramente, eu devo dizer que isto é algo que também acontece comigo, não é algo que eu superei ainda por completo, mas eu já estou bem melhor. Eu já raramente vejo esse tipo de coisa, porque existem algumas coisas que eu estou fazendo e que eu vou compartilhar com vocês, que pode ser útil para a sua vida também. Bom, vamos lá. Por muitos e muitos anos, eu consumi esse tipo de conteúdo. E eu tentei várias e várias vezes me afastar. Até hoje eu luto para me afastar disso. Mas é muito difícil. Porque nós não vamos conseguir largar de uma vez, tá? O fato é o seguinte. Primeiramente, precisamos entender que não dá para largar de uma vez. Imagina que você passa anos da sua vida fazendo algo. Quando você tenta abandonar esse algo, você não vai conseguir chegar e no mesmo dia parar de fazer, ou no mesmo mês você vai ter que ir largando um vício a pouco, porque você foi condicionado por anos, por muito tempo naquilo. E você tentar largar, você não vai conseguir de uma vez. Então, primeiramente, você precisa entender que você não vai conseguir parar de uma vez, você não vai conseguir abandonar por completo logo de cara, você vai tentar, vai cair de novo, vai se frustrar e até chegar o momento que você pouco a pouco vai começar a abandonar. Mas nós tentamos muitas vezes e ainda assim não conseguimos. Então pensamos, mesmo tentando tantas vezes, já tem anos que eu tento largar e eu não consigo. Eu mesmo na minha vida tem anos que eu digo que eu vou largar, que eu vou abandonar, mas eu não abandono. Quando eu vejo, eu já estou lá de novo fazendo aquilo. Então, primeiramente, por que agora eu estou mudando? Por que agora está funcionando para mim, pouco a pouco? Porque agora estou fazendo muito menos do que antes, que era quase todos os dias. Tinha vez na semana que quando eu ficava um dia, eu já falava, nossa, hoje eu consegui ficar um dia e era pulso. Hoje em dia eu consigo ficar semanas, às vezes, e tá tudo bem. Então, o que eu entendi? Primeiramente, nós entendemos que não vamos abandonar de vez. Vai ser um processo. Primeiramente, vamos entender os nossos motivos. Tá? Por que eu quero abandonar isso? Quais são os meus motivos para estar deixando isso de lado? Muitas pessoas, elas namoram, por exemplo. E quando você namora, você assistir esse tipo de coisa, é como se você estivesse traindo a pessoa que está com você. Porque em vez de olhar para a pessoa que você ama, você está olhando para corpos de outras pessoas e, praticando esse ato de se masturbar pensando nessas pessoas. Então, entenda que você precisa de um motivo para abandonar isso. Primeiramente, quais são os seus motivos? Entendendo quais são os seus motivos, eu, por exemplo, eu sou cristão. Eu não posso continuar consumindo esse tipo de coisa porque isso desagrada a meu Deus. Isso é um motivo. Eu estou namorando agora. Eu não posso consumir esse tipo de coisa porque isso é um tipo de traição com a minha namorada. Se eu continuar, eu vou estar traindo ela. Então o que eu preciso fazer? Abandonar, não mais só por mim, mas por algo maior. Abandonar porque eu amo a Deus e não quero que ele se desagrade de mim. Abandonar porque eu amo a minha namorada e eu não quero que fazer esse tipo de coisa que pode estar, que de certa forma é um tipo de traição. Mas eu entendo que isso me acompanhou por muito tempo da minha vida. Mas agora eu tenho motivos fortes para estar largando isso. Então, eu tenho agora os meus motivos. Só que mesmo assim, mesmo você tendo os seus motivos, você ainda assim pode continuar caindo nesse pecado. Pode continuar caindo nesse vício. Por quê? Porque um vício você não larga de vez. Você não consegue largar de vez. Então você ainda vai se frustrar muitas vezes. Mas primeiro você tem que ter fortes motivos. Tendo fortes motivos, você precisa entender que por esses motivos você deve largar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prego na igreja,
certo? Como que eu posso assistir esse tipo de coisa e depois voltar para ir pregar na igreja? Percebe? Isso é algo meio hipócrita da minha parte. Então, eu preciso, pouco a pouco, ir abandonando esse ato para que eu não venha a ter a minha consciência pesada, para que eu não venha a, de certa forma, estar falando de uma coisa, mas depois de um certo tempo eu voltar e praticar aquilo que eu falei contra. Então, é algo muito difícil quando você entende o peso de você ter responsabilidades que, quando você age dessa forma, isso quebra aquilo que você falou, isso te gera uma culpa muito grande. E a culpa é uma das principais ferramentas que vai te ajudar a se livrar disso. Você sentir culpa por causa dos motivos que você tem. Então, esse já é um grande passo, tá? Você entender que não vai largar de vez, vai ser pouco a pouco. Entender os seus motivos para largar. Quando você for tentar abandonar isso, não tente fazer tudo de uma vez. Por exemplo, se você vê vídeos mais 18 e, pratica um ato de masturbação. Primeiramente, pare de ver os vídeos e não pare de praticar o segundo ato, que eu não posso ficar falando muito aqui no YouTube. Então, primeiramente, pare de ver os vídeos, tá? Pare de ver os vídeos e faça isso sem assistir os vídeos. Pronto. Aí toda vez que você sentir vontade, você vai fazer sem assistir vídeo, até você se acostumar a fazer sem assistir vídeo. Depois que você eliminar a parte do vídeo, você vai estar só fazendo sem o vídeo, certo? E aí você vai agora focar em fazer isto, tá? Fazer isto de fato. Agora você já não vê vídeo, você já melhorou. Agora você vai abandonar a segunda parte também. Percebe que assim você meio que facilita o processo? Então, em seguida, o que você vai fazer? Você vai organizar a sua vida. Porque a pior coisa que existe, o que mais nos faz cair nesse erro, é a gente ficar sem fazer nada. É muito perigoso a gente ficar sem fazer nada. Por exemplo, fim de semana é um dos momentos onde a pessoa mais costuma cair. Por quê? Porque você pode ficar o dia todo sem fazer nada. Você não tem tarefas a fazer. Então, o que acontece? Você vai organizar a sua vida, vai ter rotina, vai ter horário para acordar, tá? Você vai praticar atividades físicas e você vai ali organizar, falar, quando eu acordar eu vou fazer tal coisa, aí eu vou trabalhar, beleza, de noite quando eu chegar o que é que eu vou fazer? Não vou ficar num ambiente que me leva a cair nessa prática, eu vou procurar estar em outro lugar, por exemplo, se eu fico muito no quarto, eu vou ficar na sala. Se eu fico muito sozinho, isso acaba acontecendo, eu vou ficar mais ali, no lugar onde tem outras pessoas. Ou, se eu já moro sozinho e pratico isso, o que eu vou fazer? Não vou passar muito tempo nas redes sociais, porque as redes sociais, ela é um chamativo. Você vê uma coisinha inocente, daqui a pouco aparece ali um vídeo de uma pessoa ali dançando, aí você vai olhando, daqui a pouco e isso vai te gerando estímulos, quando você vê, já tá lá de novo. Então o que você vai fazer? Você vai eliminar as possibilidades. Você vai começar a eliminar as possibilidades e criar uma rotina estruturada para você seguir. O que está faltando em minha vida? Atividades físicas, por exemplo. Eu comecei a fazer agora, tem 30 dias que eu estou fazendo, por exemplo, abdominais. Estou fazendo mais de 100 todos os dias, todo dia eu faço, sem parar. Quer eu esteja feliz, quer eu esteja triste, bem ou não, todo dia eu estou fazendo. E está acontecendo que, quanto mais eu faço, agora eu comecei a treinar braços também, Meu objetivo é chegar a 100 flexões por dia. Hoje eu consegui fazer 100, fiz 20 de manhã, aí parei um pouco, fiz mais 10, e aí fui fazendo ao longo do dia, aí bateu 100. Maravilha. O que acontece? Nesse tempo que eu estou fazendo isso, eu estou sentindo uma confiança maior. Por exemplo, eu sinto meio que vergonha quando eu estou em um lugar de levantar e sair, Mas depois disso, eu estou sentindo uma confiança maior de chegar, sair sem precisar me preocupar muito. Por quê? A atividade física, ela nos dá confiança. A atividade física, ela faz com que a gente veja a evolução no nosso corpo. Eu olho para o meu abdômen, eu vejo que ele tá... Aquela gordura que eu tinha perdido e tá começando a aparecer aqueles músculozinhos. Então eu fico orgulhoso disso. Eu olho e falo, nossa, olha o que eu consigo fazer.
E aí acontece que eu não vou querer fazer isso, praticar esse ato, né, de ver vídeos mais 18, por quê? Porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir render bem na minha atividade física. Por exemplo, eu vou chegar, vou fazer 100 flexões amanhã, começar de manhã e ao longo do dia fazendo até dar 100. Se eu fizer isso, amanhã eu não vou estar com toda a força que eu preciso para praticar atividade física, percebe? Então, eu vou eliminar isso porque eu preciso ter força para fazer minha atividade física amanhã. Então isso é muito interessante. A atividade física, ela nos ajuda a ganhar confiança, a ver evolução no nosso corpo. A gente ganha uma confiança absurda, tá? A gente ganha, por exemplo, no meu caso, né? Eu tô ganhando uma confiança absurda de olhar para mim e não me sentir um fracasso. E olhar para onde eu vou colocar minha energia. Porque se eu gastar com essas coisas, depois eu não vou conseguir render bem quando eu for praticar atividade novamente. Então essas coisas lentamente, esses motivos, juntando uma coisa com a outra, né, essas coisas que eu fui falando ao longo do vídeo, está me ajudando a me livrar desse vício. E isso pode ajudar muito você, tá? Então, entenda, não vai largar de uma vez, vai largar aos poucos, comece a passo, abandonando uma coisa depois outra, depois entenda os seus motivos e por fim, organize a sua vida, tenha rotina. Não fique, por exemplo, o fim de semana sem fazer nada. Tenha alguma coisa para fazer. Se você fica em casa, vai fazer exercícios em casa. Depois vai ler alguma coisa. Vai se divirta também. Quer assistir um filme, assista seu filme. Mas em vez de assistir no quarto, assiste na sala. Em vez de ficar isolado, que é onde muita gente cai, por ficar muito tempo sozinha, no tédio, né? Aí começa a ficar ali muito no celular, daqui a pouco cai. Porque vem uma coisa e outra que gera isso. E procure também projetos. Eu, por exemplo, esse canal no YouTube, eu tenho outro também, né? Então, meio que me ajuda. Porque eu tenho sempre que estar pensando em criar um tipo de conteúdo. Nesse aqui eu só ligo, penso no assunto, né, num tema e ligo, não crio roteiro, já vou falando. Nesse vídeo aqui eu anotei algumas coisas, né, alguns pontos, mas não criei roteiro. E no outro canal que eu tenho, eu crio um roteiro todo, uma edição bem feita, né? E ali eu tenho que me envolver com aquilo. Então, eu meio que crio um compromisso, ou seja, eu não tenho muito tempo para ficar parado sem fazer nada. Então, todas essas coisas vai nos ajudar a largar, organizar a nossa vida, ter bons motivos, vai nos ajudar pouco a pouco a abandonar. O problema é que ficamos acomodados e focamos apenas em abandonar o vício. Esquecemos de focar em mudar a nossa vida. Muitas vezes ignorar o vício é uma boa ação, porque eu ignoro o vício que eu tenho, em vez de focar em abandonar ele, eu vou focar em organizar minha rotina, praticar atividade física e vou organizando ali os meus motivos. Quando eu vejo, eu vou abandonando lentamente. Mas nós ficamos vendo vários vídeos de como abandonar, de como fazer isso e aquilo, e não vamos para ação. Então, pegue isso que eu falei nesse vídeo, coloque em prática, e eu te garanto que pouco a pouco você vai ver as mudanças em sua vida. Isso está funcionando comigo, e eu acredito que é um caminho que também vai te ajudar. Enfim, espero que isso tenha sido útil para você, e até a próxima.